por nós. A mãe de Jesus, que o criou, que o teve no colo, que amamentou o seu filho Jesus. E assim como a nossa mãe, ela também cuidou, zelou do Filho de Deus. E é por causa dela que temos a nossa fé católica, a nossa fé em Cristo Jesus, e a nossa fé que nós temos uma mãe no céu, a nossa certeza que nós temos uma mãe no céu. Então vamos cantar, assim como criança, e agradecer por esta fé. Eu também o sou, azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Vamos levantar o clamor pela nossa mãe, pela nossa igreja, pelo nosso encontro de casais, o retiro que está chegando. Fala bem alto com a sua própria voz. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pelo encontro de casais, Senhor Jesus, que nos traz, Senhor Jesus, a nossa fé. Senhor Jesus, fala com as suas próprias palavras. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, meu Pai. Obrigado pela minha mãe que está no céu, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Nossa Senhora das Graças, todas elas é a mãe de Jesus, a nossa mãe. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, até nós, até nosso encontro de casais, Senhor Jesus. Maria, nossa mãe, interceda por nós, Senhor. Interceda por nós, nossa mãezinha. O encontro está chegando, são muitas batalhas, muitos desafios, muitos trabalhos, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Esteja comigo, esteja com minha equipe. Reza pela sua equipe. Essa intercessão de Nossa Senhora. Ela que está entre nós, ela que ouve as nossas orações, ela que intercede por nós. Senhora, obrigado pela Senhora existir. Obrigado, mãezinha, por esse encontro. Obrigado pela minha equipe. Obrigado, Senhor. Senhora, que a Senhora interceda por cada um, por cada membro deste encontro de casais, desde a coordenação geral até a última coordenação, Senhor. Passa por todas as equipes, minha Nossa Senhora. Senhora, queremos entregar a equipe externa, queremos entregar em especial a equipe externa, que leva esses casais, que a Senhora possa ajudar a conduzi-los, com todo amor, com toda paz. Cheio de rosas este lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheio de rosas este lugar, a rainha presente está, Pentecoste acontecerá. Bem alto, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos chamar aqui a Maria Isabel e José Roberto, Wanda e Lázaro,
equipe externa. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo a todos. Então, primeiro eu quero agradecer essa linda equipe, a equipe externa, né? Parte dela esteve aqui hoje conosco, estão aqui hoje conosco, né? Obrigado, viu, equipe? O nosso tema de hoje é: quem é essa que avança como a aurora? Consagração do casal a Nossa Senhora. Convidamos Tiago, Maria e Graziele para falar um pouquinho para nós. Vamos estender as mãos sobre o Tiago para que tudo
Maria, esposo da Graziele. Ele já esqueceu como é que fala. Eu sou a Graziele do Thiago. Nós temos 7 filhos. Você está contando aqui para a né? Tem um do céu e um torno. Nós, atualmente, nós fizemos o 31º encontro de casais com Cristo Gravador, em 2010. Né? Ficamos 5 anos trabalhando em encontro. Aí, quando nós tivemos a nossa primeira filha, achamos por bem tirar um tempinho para a nossa família. Hoje, atualmente, nós estamos servindo a palavra São José dos Tadeus, na São Coimbra. Perfeito. Obrigado. Então, isso é a família do Senhor, Deus me deu. Louvo e agradeço por isso. Fico muito feliz de estar aqui, porque, como a minha esposa disse, nós fizemos o 31º encontro. Né? Tem alguém aqui que fez o 31º encontro? Está aqui hoje? 31º não, está todo mundo em missão aí servindo. Né? Quem trabalhou no 31º encontro? Quem estava lá trabalhando, servindo? Tinha muita gente, eu lembro de muita gente aqui, lá. Ótimo, maravilha. Eu preciso, antes de tudo, né, para já entrar no reino de Nossa Senhora, dar um testemunho justamente sobre a intercessão dela, porque a minha esposa depois me revela, né, que ela colocava o joelho no chão pedindo a minha conversão e ela suplicava a Virgem Maria. Me lembro bem que ela me convidou para participar do encontro de casais, já que a minha sogra, né, fazia parte, e eu falava que não queria ir, não queria fazer parte, não queria ir lá nos 3 dias. E de repente ela conseguiu o convite, né? E aí ela veio de novo para conversar e a conversa ficou mais séria. Agora eu tenho um convite e eu quero te convidar para você ir lá comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir para agradar essa mulher. E ainda fui assim um pouco, não queria ir, fui para agradar minha esposa. Porém, eu preciso dizer que hoje eu sou filho do encontro de casais. Eu sou fruto do encontro de casais. Aqueles 3 dias lá mudaram a minha vida completamente. Foi tão impressionante aquilo. Eu cheguei lá um tanto armado, resistente, mas teve uma coisa lá que me desarmou imediatamente. Assim, foi algo impressionante. E eu não esqueço jamais. A maneira como que as pessoas estavam servindo ali, o amor que foi colocado ali, a maneira como as pessoas vinham conversar com a gente, servia, falava, era tão impressionante o amor estampado em cada uma daquelas pessoas, que eu não conseguia mais ficar resistente ao que estava acontecendo ali. Então aquilo ali quebrou, né, toda a minha resistência, e ali eu pude então poder participar bem, abrir meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tinha me chamado para conhecer naquele momento. Já que nós tínhamos apenas 1 ano de casado e eu ainda estava num processo de conversão mais profunda, tentando buscar, tentando entender um pouco da fé católica. E então minha esposa me revela que o tempo todo ela pedia a Nossa Senhora por essa conversão, e essa conversão veio por meio do encontro de casais. Aqueles 3 dias lá foi o início assim, de uma busca depois incansável, né? Uma busca profunda, onde eu queria contemplar o amor de Deus, eu queria levar outras pessoas para o encontro de casais. Eu saí de lá assim, extasiado, assim, em êxtase. Eu queria convidar todo mundo, eu queria receber todas as fichas para sair chamando todo mundo que eu conhecia para poder fazer parte. Então tem uma gratidão muito grande pelo encontro de casais. Servimos sempre na equipe da vigília, foi a única equipe que nós participamos. Durante 5 anos, tive a graça de poder coordenar a equipe da vigília também. Um ano maravilhoso, de muito aprendizado. E por meio do encontro de casais, então eu conheci a paróquia que eu estudei, vim servir também na paróquia que eu estudei, fui coordenador dos acólitos aqui, servi muitas vezes diante deste altar, então me alegro por estar aqui mais uma vez. O Senhor Deus chamou a minha família a
caminhar em outros lugares, né? Hoje não moramos aqui mais, a gente morava aqui em Aparecida, aqui próximo, hoje nós moramos no São Coimbra, um pouco mais distante, então já tinha muito tempo que estava desejoso de fazer uma visita. E ainda bem que o Senhor então nos convidou para este momento para falar sobre a Virgem Maria. Então eu venho agradecer a Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sou fruto, né, da misericórdia de Deus. Nossa Senhora certamente rogou por Deus por mim, diante de Cristo, e me concedeu misericórdia. Eu estava perdido e fui achado pelo encontro de casais. Então, eu jamais posso me esquecer, né, como diz Paulo, jamais posso me esquecer de como era estar perdido e ser achado. Então o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, é impressionante mesmo. Como que tantas pessoas que estavam assim como eu, perdidas, desinteressadas das coisas de Deus, e de repente vêm e participam do encontro de casais, às vezes até só para agradar esse povo. Mas ali eu tive um encontro com Deus pela primeira vez, assim, de maneira real. Então, muito agradecido mesmo por esse projeto, por Deus sustentar isso aqui. Fico muito feliz e colocarei em minhas orações sempre, né, que esse encontro que possa ser o canal da graça e levar a conversão e uma vida profunda em santidade na vida de muitas pessoas. Então, hoje, falando sobre consagração. Depois do encontro de casais, então, eu tentei ali o máximo conhecer a fé católica, me aproximar de Nossa Senhora, já que ela foi a barreira mais difícil da minha conversão. Então, eu não ia para a igreja, não era evangélico, eu não participava de nada, meus pais não participavam, também não participavam. E mesmo assim, para entender a fé católica, a barreira mais difícil foi aceitar a Virgem Maria. Então, talvez por uma herança da minha família, eles são de maioria protestante, mesmo não participando, já tinha essa influência sem perceber. Então, quando eu me converti, foi tanto a parte mais difícil, foi entender o papel de Nossa Senhora na igreja. Então, hoje sou escravo da Virgem Maria, fiz o encontro em 2010 e consagrei a Virgem Maria em 2014 e a nossa primeira vida só veio em 2015. Isso é um pouquinho do histórico de como a minha família bebeu no encontro de casais, tá bom? Então, mais uma vez, muito grato, peço a Deus que continue sustentando na fé e na caridade de cada um de vocês. A minha experiência pela consagração foi algo fantástico. Certamente foi aquele auxílio de mãe, de pegar na mão de quem estava caído, de quem estava perdido, e falar: meu filho, levanta, vem comigo, vamos caminhar, eu escolhi. Por acaso não sou eu a tua mãe? Então caminhe comigo. Então, a partir deste momento, quando eu entendi o papel de Nossa Senhora, eu entendi que eu tinha uma mãe que cuidava de mim, então, aí eu quis me apaixonar cada vez mais por Nossa Senhora. E o auxílio dela na consagração, depois da consagração, foi algo extraordinário. São tantos milagres, tantas coisas, tanta providência de Nossa Senhora, da nossa família, que, não sei, seria difícil pegar pontos assim, tantas coisas que poderiam ser ditas em relação a isso. Então, mas o que eu queria trazer hoje, tenho certeza que todos aqui têm um amor muito profundo sobre Nossa Senhora. Não tenho dúvida disso. É belíssimo entender a maternidade de Maria. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje é um pouco mais sobre o que é ser consagrado à Virgem Maria. O que seria ser consagrado à Virgem Maria? Eu disse que eu me consagrei lá em 2010. O que isso mudou na minha vida? O que eu precisei deixar de fazer? O que eu precisei fazer a partir dali? Qual foi o caminho que Nossa Senhora me chamou a viver, a conduzir? Então, naquele momento eu fiz orações e pedia para que Nossa Senhora ela pudesse me conduzir. E ela foi me mostrando coisas que eu precisava deixar na minha vida, e ela foi me mostrando coisas que eu precisava abraçar na minha vida. Então, entender um pouco mais sobre a consagração que vai nos fazer estar mais próximos e entender essa relação de ser consagrado. Tem alguém aqui, quem aqui já é consagrado? Consagrados, consagradas.
consagrados. Ótimo. Consagrados à Virgem Maria, certo? Temos poucos, né? Mas é importante conhecer melhor o amor de Maria, para não ficar com aquele receio assim de: será que eu estou ofendendo a Deus, amando tanto a Virgem Maria, colocando tantas orações, pedindo tanta intercessão à Virgem Maria? Será que eu desagrado a nossa mãe Jesus Cristo? Olha, algo que acalma o meu coração é algo que eu ouvi já há muito tempo, que me disseram: Tiago, não tenha medo de amar Nossa Senhora, de se entregar para ela. Ser louco é. Você nunca, jamais vai conseguir amá-la mais do que Cristo amou. Então, não se preocupe. Pode amar desesperadamente a Virgem Maria e se entregar a ela desesperadamente. Você nunca vai conseguir fazer isso mais do que o próprio Cristo fez. Então, se Ele o fez, não tenha medo, faça você também. Então, isso me deu uma segurança, uma tranquilidade para entender que aquilo não ofendia a Deus. Então, isso foi assim um divisor de águas, ouvir algo assim tão simples, né? Mas que para mim, naquele momento, fez uma diferença imensa. Tem algo que o Senhor Deus quer nos oferecer e Ele inicia como um projeto de salvação. Hoje na Santa Missa, eu ouvi a homilia e o tempo inteiro o Padre trazendo uma mudança de vida, por meio de uma mudança de vida por aquilo que Cristo nos oferece. Não simplesmente uma mudança de vida diante das coisas deste mundo, mas diante daquilo que Cristo institui para nós, daquilo que Deus nos oferece por salvação. No final ali ele pede que cada um use a confissão, nos coloquemos em santidade diante de Deus. Então vamos lá, o que eu quero apresentar para vocês, breve, para a gente falar um pouquinho mais sobre consagração, é algo que eu vejo no Evangelho de São João. O Evangelho de São João é algo extraordinário. E São João ele vem trazer uma maneira de revelação do sagrado, uma maneira de revelação daquilo que Deus deseja fazer para nós de uma forma extraordinária. E ele começa falando sobre nascer de novo. Eu lembro lá, como eu disse, eu estava perdido e fui achado. Isso é um nascer de novo. Mas o que João vem revelar para nós é algo muito mais profundo. Então vamos lá. No livro de João, ele inicia seu evangelho falando assim para a gente: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está anunciando que o Verbo divino é o próprio Deus, e que o Verbo divino estava com Deus. E quando ele diz no princípio, ele está usando a mesma narrativa do livro de Gênesis. Se eu abrir o livro do Gênesis aqui, lá vai estar escrito o início, no princípio, certo? João, ele quer, isso é uma chave de leitura para a gente. O que João vai apresentar no seu evangelho é uma nova criação. Deus quer de mim e de você uma nova criatura, fazer de nós uma nova criatura, certo? João, então, ele vai descrever no seu evangelho como que Deus vai fazer isso. Então ele já começa usando na narrativa do Gênesis, que é a narrativa da criação, para nos levar ao entendimento que agora ele está narrando uma nova criação. Então vamos entender que criação é essa. Então, no princípio quer dizer para nós o primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, ele nos revela que o Verbo era Deus, e que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele armou a sua tenda, como lá em Êxodo 26, vai dizer que o Senhor Deus pediu que fizesse uma tenda para que ele pudesse voltar a habitar no meio do seu povo, já que depois do pecado original, o homem foi expulso da presença de Deus. Então o homem não gozava mais da presença de Deus. Mas Deus ainda queria voltar a habitar no meio do seu povo. Ele pede a que faça uma tenda da habitação. Nessa tenda, ela tem 3 lugares. A parte externa, chamada de átrio, tem a parte interna, chamada santo, e tem uma outra parte, no fundo assim, fechado por uma cortina, que é chamado lugar santo dos santos, certo? Neste lugar santo dos santos é onde foi colocado a Arca da Aliança. Ali, na Arca da Aliança, tinha 3 coisas.
cajado de Araão, as tábuas da lei e o pão do maná. Essas três coisas prefiguram Cristo. Ali tinha o maná, o Cristo é o pão vivo descido do céu. Ali tinha o cajado de Araão, Jesus é o sumo sacerdote da nova e eterna aliança. Ali tinha as tábuas da lei, e como diz São João, Cristo, ele é o verbo divino, ele é o próprio verbo divino. Cristo, então, ele vem em excelência completar aquilo que na Arca da Aliança estava sendo prefigurado. E todas as coisas estavam dentro da arca. A arca aqui é uma imagem de Nosso Senhor. A Virgem Maria tinha dentro dela o pão vivo descido do céu, o sumo sacerdote e o verbo divino que se fez carne. Habitou na Virgem Maria. A Virgem Maria é a nova arca da aliança para nós. Certo? Pois bem, aqui estamos no primeiro dia e eu só quis relembrar lá Êxodo que Deus tinha feito lá no Antigo Testamento. Certo? Pois bem, se eu seguir o Evangelho de São João e eu passar lá para o versículo 29, João, depois de anunciar o verbo divino que se fez carne, ele vai dizer assim: e no dia seguinte. Então agora nós vamos para o segundo dia desta nova criação, certo? Pois bem, versículo 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, no segundo dia, ele anuncia o Cordeiro. Eis o Cordeiro, ele está no meio de nós. É revelado para nós o Salvador. Aquele que nós esperávamos, os profetas tinham anunciado, ele se faz agora no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguindo. Pois bem, terceiro dia, versículo 35, João diz, novamente, no dia seguinte, vamos para o terceiro dia. Ao ver Jesus passada, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. E lá no versículo 42 fala assim: fitando Jesus os olhos em Simão, diz: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. O que está acontecendo aqui no terceiro dia? Cristo muda o nome de Simão. Se chamarás agora Cefas, que quer dizer pedra. No terceiro dia, Cristo então nos dá uma nova identidade. Somos uma nova pessoa agora, certo? Cristo vem para isso, nos dar uma nova identidade. Pois bem, estamos no terceiro dia. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. E no versículo 51 ele diz: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo agora, depois de nos fazer uma nova pessoa, nos dar uma nova identidade, ele agora revela para nós o céu. Veremos os anjos subindo e descendo na glória de Cristo, certo? Ele nos revela a obra do quarto dia. Aqui finaliza o capítulo número 1 e se inicia o capítulo número 2. No capítulo número 2, ele inicia com as núpcias de Caná. E ele diz, João então agora vai iniciar assim dizendo, no terceiro dia. Ou seja, nós estávamos no quarto dia e agora ele dá um salto, 3 dias além. Nós vamos para o sétimo dia. No sétimo dia, ele nos apresenta o casamento. E ele, lá no texto está descrito assim: houve um casamento em Caná da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá, a Virgem Maria. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus disse:
eles não têm mais vinho. Aqui, a igreja, os padres da igreja, nos ensina que existem dois vinhos nessa festa. Aquele primeiro vinho que acabou e o segundo vinho que Cristo vai oferecer, certo? O primeiro vinho é a imagem para nós da antiga aliança. A antiga aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Mas essa aliança não era perfeita, eram alianças imperfeitas. O homem sempre voltava atrás na sua palavra, não cumpria a aliança com Deus. Mas agora, por intercessão da Virgem Maria, que está atenta aos mistérios da nossa salvação, ela diz: Jesus, eles não têm mais vinho. Aquela antiga aliança já não é mais capaz de perdoar os pecados deles. Eles precisam de um vinho novo. Eles precisam de uma nova aliança. E Cristo, então, ao pedido de Nossa Senhora, eis que um bom filho sempre atende a sua mãe, certo? Cristo jamais deixaria de atender o pedido de Nossa Senhora. Isso parece um tanto loucura, dizer isso, mas se alguns dos nossos irmãos evangélicos ouvirem a gente dizer assim, mas é óbvio que é assim. Cristo, ele não pode, ele que deu, sendo Deus, ele que ofereceu os 10 mandamentos, não pode ele mesmo infringir nenhum dos 10 mandamentos. E o quarto mandamento nos pede para honrar pai e mãe. Não seria o próprio Deus a nos ensinar a desonrar a sua própria mãe, certo? Cristo sempre então acolhendo a intercessão de Nossa Senhora. E ali, naquele casamento, que é a imagem de um casamento da nova aliança, onde Cristo, como diz São Paulo, é o noivo e a igreja é a sua noiva, é a sua esposa. E Cristo veio desposar a sua esposa, veio fazer desta esposa santa, fiel, irrepreensível, perfeita, certo? Mas como que Cristo vai conseguir fazer de nós, pecadores, santos, perfeitos, irrepreensíveis? Ele está nos dando um caminho de uma nova criação. Então nós estamos aqui no 7º dia, existe um casamento, onde tem a imagem de uma família, porque Deus, na sua essência, daquilo que Deus é uma família, e Ele quer instituir essa família em nós, pela adoção, para que nós nos tornemos filhos de Deus. E continua então. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Qual é o vinho bom? A nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Esta é o vinho melhor, mais perfeito, mais pleno. É o vinho bom, oferecido para nós, para a nossa salvação. Se eu continuo aqui a narrativa da leitura, saindo das bodas de Caná, onde Cristo ali institui para nós a nova aliança por meio do seu milagre, ele sai dali dessa festa e ele vai para o templo, e ali acontece a purificação do templo. Cristo então purifica o templo, revela para nós que aquele templo é uma casa de Deus, uma morada santa, onde nós vamos nos reunir para a oração, certo? Então ele purifica, restaura a dignidade de
daquela casa de Deus. E no capítulo 3, Cristo tem um encontro com Nicodemos, logo depois da purificação do templo. Nicodemos vai até Jesus e pergunta para Jesus. Deixa eu achar aqui. Ele diz: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhes respondeu. Olha o que Jesus responde para Nicodemos. Olha o que ele vai revelar agora para Nicodemos. É o início da revelação da nossa salvação. Ele diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, Nicodemos não entendeu. E ele se questiona: como posso eu, já sendo velho, entrar de novo no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Cristo então, mais uma vez diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Cristo está falando de quê aqui? Do batismo. Ele está falando que nós precisamos nascer de novo. João não está falando de uma nova criação. Se é uma nova criação, nós precisamos então participar dessa nova criação como? Nascendo de novo. Nós precisamos participar dessa nova criação nascendo de novo. E nascendo de novo por meio do batismo. Ou seja, eu, que era filho da carne, filho de meu pai e de minha mãe, quando recebi o batismo, eu nasci de novo. Eu nasci agora do Espírito. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Somos nascidos de novo. A tal ponto que esta terra não me pertence mais. A minha nação agora é o céu. Eu nasci de novo. E eu nasci do Espírito. Me tornei filho de Deus. Pelo batismo, eu fui separado para Cristo. Eu fui separado deste mundo. Eu era filho deste mundo, filho da carne, mas agora eu nasci de novo. Eu fui consagrado pelo batismo. Eu fui consagrado a Cristo. Então agora eu vou perguntar de novo. Quem aqui é consagrado no sentido de ter nascido de novo? Você é consagrado. Todos nós somos consagrados. Nós nascemos de novo. Eu quero que cada um aqui tenha esse discernimento. Nós nascemos de novo. Não pertencemos mais a essa nação terrena. Nós somos estrangeiros nessa terra. A minha terra agora é o reino de Deus, é o céu. Certo? Somos todos nascidos de novo. Fomos todos consagrados ao Senhor. E o que significa ser consagrado? Significa que eu fui separado. Eu fui separado deste mundo para pertencer a uma nova realidade, não mais natural, não mais terrena, não mais material, mas agora sobrenatural, divino. Eu que era apenas filho do meu pai e da minha mãe, agradeço a Deus por ter nos cuidado, louvado seja Deus por isso. Mas agora eu me tornei muito mais do que isso. Eu me tornei filho de Deus, legítimo filho de Deus pelo batismo. Fui consagrado pela água do banho do batismo, do Espírito Santo. Todos nós somos consagrados. E se todos nós somos consagrados, todos nós fomos separados deste mundo. E o ponto agora é: assim como Nossa Senhora foi consagrada para ser a mãe do Salvador, ela foi escolhida entre todas e foi consagrada, foi separada para portar o Salvador. Olha a dimensão disso. Nós olhamos para a vida de Maria e admiramos o que Deus fez, e ela mesma admirou-se. Ela disse: o Senhor fez maravilhas em minha vida.
porque o Senhor a separou deste mundo para Ele. O Senhor também separou cada um de nós. No batismo nós fomos separados. Nós precisamos agora olhar para o exemplo da Virgem Maria, de Nossa Senhora, e entender nela. Podemos olhar para a vida de São José e entender dele, assim como a vida dos santos, e perceber em cada um deles o que é ser um consagrado. Quando eu fiz lá a minha consagração a Nossa Senhora, eu estava ainda assim naquele impulso da minha conversão, né? E a consagração, nossa, que maravilhoso, era um livro que ficou perdido, o diabo escondeu esse livro por muitos anos, eu quero ver esse livro. Naquela empolgação assim, meu Deus, tem um mistério nesse livro que eu quero conhecer. E aí, me consagrei. Eu ainda não tinha entendido exatamente o que era ser um consagrado. Tinha lá, né, eu fiz pelo método São Luís Maria de Montfort. Então tem toda a leitura do livro, tem todo o estudo, tem todo o período de oração. E nesse período de oração tem a parte do desapego das coisas deste mundo, das coisas materiais, da soberba da vida de pecado, para depois, né, acontecer o dia lá que você vai lá e se consagra a Nossa Senhora. Mas eu entendi o processo, mas ainda não estava na minha alma, não estava plenamente na minha inteligência o sentido de que eu deveria me separar deste mundo. Estou neste mundo, vivo aqui, mas eu não sou um cidadão deste mundo. Eu sou um filho do céu. Paulo vai dizer que os apóstolos são embaixadores da fé. Se eles são embaixadores da fé, isso quer dizer que a igreja é a embaixada. A igreja é o reino de Deus aqui para nós. Já se iniciou o reino de Deus para nós. Se a igreja é uma embaixada, então eu olho para uma embaixada. O que significa uma embaixada? Tem um território aqui no Brasil, que é a embaixada americana, por exemplo. E ali naquela embaixada é território americano. Se eu for lá, eu vou encontrar pessoas ali que falam inglês, comida típica americana, livros da cultura americana, músicas, né? Todas as coisas típicas daquilo que é da origem americana, certo? Mas e quando eu olho para o povo de Deus que é consagrado, que está em uma embaixada, que é um pedaço do céu aqui na terra? Será que quando eu olho para a minha vida, será que quando alguém olha para a minha vida, essa pessoa consegue perceber que você é filho do céu? Como que nós estamos vivendo a nossa vida de consagrado hoje? Mulheres, a tomar o exemplo da Virgem Maria. As pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, elas conseguem perceber que você é consagrada, que você não pertence mais a este mundo, que você vive única e exclusivamente para o reino de Deus, e que você toma por exemplo a Virgem Maria. As pessoas olham para você e vê a docilidade da Virgem Maria, vê a mansidão de Nossa Senhora, vê a caridade de Nossa Senhora, o amor, o zelo, a santidade de Nossa Senhora. É um modelo na qual o próprio Deus escolheu para nós, para nos servir. É o molde, né? Quem faz a consagração de São Luís Maria de Montfort, a Virgem Maria é o molde na qual eu preciso me permitir ser moldado por ela, ou seja, me tornar assim como ela. Isto deve fazer um consagrado. Não é simplesmente um rito. Faça um rito, faça uma leitura, uma fórmula, e aí a partir dali, pronto, acabou. Eu continuo vivendo do mesmo jeito que antes. Não. A consagração, ela me inspira a mudança de vida. Eu estou vivendo como um batizado, que sou. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que queres que eu leve para este mundo? E
E o Senhor me disse assim: conversão, cura, libertação. Logo eu pensei na renovação carismática, certo? E eu falei assim: Senhor, a minha espiritualidade não é de ser assim, né, como os renovados. Eu falei: eu não vou conseguir fazer isso. E ele falou assim: tu és batizado, tu és o meu filho. Todos nós somos chamados a ser sinal de conversão na vida das outras pessoas. Quando o Senhor me falou de quero que você leve cura, conversão para todos os corações, eu falei: Senhor, eu não sou carismático, como é que eu vou fazer isso? E Ele inspirou ali no meu coração uma calmaria. Tu és batizado, tu és o meu filho. Fala do meu amor por cada um deles. E o próprio Espírito Santo vai mover as conversões que Ele deseja. E realmente, eu não tenho os dons carismáticos. Tenho mais as habilidades de um professor, chegar aqui e dar uma aula. Assim como eu sou professor. Graças a Deus. Mas eu tenho confiança, eu tenho fé, que Deus vai envolver conversão profunda, mudança de vida. Se nós somos consagrados, e o Senhor, nesta consagração, Ele nos deu uma mãe, somos consagrados à Virgem Maria, pelo nosso batismo. Ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Nós somos consagrados à Virgem Maria pelo nosso batismo. Todos nós, cada um de nós o somos. Só precisávamos perceber isso. E agora precisamos do quê? Viver como alguém que é consagrado ao Senhor Deus, consagrado à Virgem Maria, consagrado ao Reino dos Céus, consagrado ao Divino Espírito Santo, na glória de Deus Pai, eternamente, hoje e sempre. Meus irmãos, como que está a sua vida hoje? Será que eu sou aquele cálice que estava aqui, e ao invés de possuir o sangue do Senhor derramado na cruz, eu tenho dentro deste cálice apenas várias visitas em bares e bares. Aquele cálice que foi consagrado para servir e amar a Deus está se dando a coisas profanas. Será que eu sou aquele evangeliário, como o evangelho que entra aos domingos e vem ali e é colocado sobre o altar e ali contém a palavra de Deus e é consagrado ao culto sagrado, mas a minha vida não fala de Cristo? No seu dia a dia, dentro de casa, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, na caridade, na humildade, na paciência, com os filhos. Será que este livro que eu sou está falando de Deus? Ou está falando muito mais de mim mesmo? Do meu egoísmo, da minha soberba, dos meus sonhos, das minhas vaidades, da minha riqueza, do quanto eu sou bom, do quanto eu sou belo, do quanto eu sou bonito, do quanto eu sou vaidosa, tudo eu. Será que eu sou como o sacrário que deveria portar o corpo de Cristo? Mas eu tenho me permitido a traições, desamizades, brigas,
brigas, rivalidades, disputas, ganância. O que eu tenho colocado dentro de mim, senão Cristo? Que tipo de sacrário tem sido eu? Pois eu olho para a Virgem Maria, que foi um sacrário vivo, e eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo apenas. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra seja feita em mim. Percebe que Cristo ele sempre nos chama a mergulhar mais profundo. Às vezes nós estamos no encontro de casais, nas missas diárias, na missa de domingo, nos grupos de orações, independente de qual grupo. Se às vezes eu não me deixo esfriar, mesmo participando de tantas coisas, vou só pelo hábito, só pela amizade, só pelo costume, Deus nos chama a um mergulho mais profundo. Somos filhos de Deus, somos herdeiros do reino dos céus, somos cidadãos do reino dos céus. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e perceber Cristo, e perceber a imagem de Nossa Senhora, perceber santidade na nossa vida. Precisamos falar mais sobre o amor de Deus, sem medo, sem vergonha. Precisamos falar mais do sacrifício de Jesus na cruz. Precisamos falar mais sobre a Virgem Maria, sobre os santos, para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes nós nos acovardamos, sentimos medo, politicamente correto, não devo repreender, não devo falar. Não que somos perfeitos, não somos, mas Cristo deseja que sejamos perfeitos. E Ele diz: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Porque Cristo deseja pegar a nossa natureza, a natureza humana, e viver em tal comunhão com essa natureza humana, que Ele vai elevar essa natureza humana a uma dignidade do próprio Cristo. É a cristificação do homem. O homem tornar um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Entende o que o Senhor nos chama? Nós precisamos perceber que Deus, quando a gente fala de santidade, Deus é de um nível de santidade na qual não existe a mínima imperfeição em Deus. A definição óbvia de Deus é ser perfeito. Se existir uma imperfeição, seja ela qual for, deixaria de ser perfeito, deixaria de ser Deus. Deus então é perfeito, e Ele nos chama a uma vida de perfeição. Ele nos chama a uma vida de oração mais profunda, de uma vida de penitência, de jejum, de caridade, de esmola, de comunhão, de participação de Santa Missa, de viver a vontade de Deus. Hoje, como vocês viram, o Senhor Deus me confiou muitos filhos. Eu nunca pensei isso. Eu não fui criado assim, não. Filho, você tem que ser aberto à vida, você tem que ter muitos filhos, ver a vontade de Deus. Não fui. Mas foi a providência divina que foi me batendo e eu apanhando todos os dias, apanhando, para aprender. Fui sendo educado na fé. Chamado, o Senhor chamava e eu, Senhor, eu quero, me ajuda. Eu quero, mas eu não consigo dar esse passo. Eu preciso que o Senhor venha, eu preciso que Nossa Senhora pegue na minha mão e me ajude a dar esse passo. Este passo que o Senhor está me chamando agora parece ser maior do que as minhas pernas. E de repente, numa calmaria, Nossa Senhora vem e faz assim. E algo que você imaginava que era tão difícil, a Virgem Maria faz com que fique fácil. Porque o Senhor disse que o fardo dele é leve. Ele não vem colocar fardos pesados na nossa vida. Ter uma conversão profunda não é um fardo pesado. Porque quem carrega o nosso fardo é Cristo do nosso lado. Basta nos entregarmos. Então, casal,
O amor de Deus é perfeito por nós. Todos nós somos consagrados, certo? Todos nós devemos nos empenhar a mudança de vida nesta consagração. Saia daqui com esta convicção: você é consagrado a Deus. Nós somos consagrados à Virgem Maria. E eu preciso então viver esta minha consagração pelo meu batismo. E que o Senhor Deus então nos fortaleça. E que a esposa seja o auxílio do marido. E que o marido seja o auxílio da esposa. E assim eles vão caminhar juntos, sem discórdia, sem disputa, sem rivalidade, sem um querer pisar no outro. Infelizmente a gente vê isso por aí. Existe uma disputa no matrimônio, no casamento. Eles casaram, mas vive uma guerra. A vida financeira é um caos. É o motivo da briga. Você paga isso, paga aquilo. Não existe unidade no matrimônio. Existe briga, discórdia. Não é para isso que nós somos chamados. A vida de consagrado é a vida de comunhão plena, perfeita, com Cristo e em Cristo. Eu quero te chamar para você ficar de pé agora, do lado da sua esposa. E nós vamos pedir que o Espírito Santo hoje, e agora eu vou pedir a sua ajuda, vamos lá, todos nós, que o Espírito Santo de Deus hoje possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Que a vontade de Deus se faça na nossa vida. Que Ele nos ajude a buscar a vida de santidade. Estando de pé, eu vou fazer uma última leitura. Fomos chamados a viver uma só carne, a viver a fidelidade, o amor no matrimônio, a fecundidade, para que um seja auxílio do outro e não permita que nenhum caia. Lá em Gálatas 5:16 existem palavras que nós precisamos ouvir. Elas vão nos ajudar a mudar de vida. E diz assim: ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrários à da carne. Somos nascidos de novo, do alto, somos nascidos do Espírito, não mais da carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno. Como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos, porque agora nós vivemos os desejos de Cristo. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por este momento. Eu venho te pedir, Senhor, por cada um que aqui está, por cada membro, Senhor, deste encontro de casais do Garabela, que o sangue do Senhor possa vir sobre cada um de nós, que possa nos lavar, que possa nos purificar, possa tomar-nos pelas mãos, que a Virgem Maria se faça presente no meio de nós, que ela possa conduzir, que possamos nos permitir ser tocados por ela.
Que o Espírito Santo possa se derramar sobre cada um de nós e possa nos fazer nascidos de novo, assim como nós somos. Dai-nos, Senhor Deus, a graça de viver como consagrados a vós. Purificai-nos, Senhor Jesus. Não permitis que caímos, Senhor, nas ciladas dos nossos inimigos. Não permitis, Senhor, que eu seja seduzido pelas paixões desse mundo. Não permita, Senhor, que eu seja motivo de queda para minha esposa, que eu seja motivo de queda para os meus filhos. Dai-me a graça, Senhor, de viver retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, para a honra e glória do seu nome. Sustentai, Senhor, esta mulher que está ao meu lado, Senhor. Esta mulher que o Senhor me destes, consagrada a mim, Senhor. Destes ela separada a mim pelo matrimônio. O Senhor me concedeu, Senhor, que eu, vosso filho, possa, diante de vós, mais uma vez, renovar a aliança do meu matrimônio, desta aliança de consagração, onde eu me consagrei a minha esposa e a minha esposa se consagrou a mim, e nós nos tornamos por essa consagração uma só carne. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós agora a vossa bênção. Renova, Senhor, este batismo, renova, Senhor, este matrimônio, renova, Senhor, esta aliança, renova, Senhor Deus, esta consagração. Que eu seja teu, que eu seja vosso, que a minha esposa, Senhor, seja vossa, e que ela também possa me confiar a Ti todos os dias nas suas orações. Que o marido seja o sacerdote da sua casa, que ele possa ser aquele que dobra os seus joelhos, que os seus filhos possam vê-lo em oração. Que a mãe seja aquele coração terno e manso e humilde, que pelo bem da família, por amor a Cristo, suporta os sacrifícios. Senhor Deus, eu suplico, dai, Senhor, força a cada um de nós, homens, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos chama, aquilo que é a nossa vocação, Senhor, guardar, prover e proteger a nossa família. Ó Virgem Maria, eu vos peço também o seu auxílio sobre essas mulheres, que cada uma delas possa ser como uma vela, mas como uma vela acesa, que aceita se consumir, se sacrificar, para poder iluminar a vida do seu marido, iluminar a vida dos seus filhos, iluminar a vida de todas aquelas pessoas que estão em volta dela. Senhor, que a sua obra possa acontecer hoje. Eu confio em vós, tenho certeza, Senhor, que o nosso coração será novo, será restaurado. Não permita, Senhor, que tenhamos um coração de pedra. Dai-nos um coração reto, manso e humilde, como o vosso coração. Dai-nos um coração, Senhor, como o coração da Virgem Maria, sempre disposta a vos servir e amar, como companheira, como escrava, como mãe, como filha, como esposa. Senhor Deus, cuidai de cada um de nós. Vos peço, cuidai deste encontro, cuidai desses casais que se doam, que se sacrificam. Senhor, esses casais que estão à frente de tantas outras famílias que serão inseridas nesse encontro. Eu vos suplico, ó Pai, dai, Senhor, que cada um destes seja sal e luz. Renova, Senhor Jesus, esta aliança, esta nova aliança, este novo nascimento em vós. Ensina-nos, Senhor, a vos amar e a vos servir. Dai vida nova e santidade a cada um de nós. Que neste encontro a vossa presença seja a presença de cura, de libertação, de salvação. Receba, Senhor, cada um de nós no vosso amor, no vosso Espírito. Ó Pai amado, eu consagro a vós. E agora, eu quero que vocês, cada um pegou um papelzinho aí, recebeu lá na entrada, tem uma oração de consagração. E depois nós vamos cantar a consagração do Senhor para você. Todos pegaram? Então vamos lá, todos juntos. Peço-vos, ó Virgem Santíssima, que do alto do céu desçam sobre mim, vosso Filho, Tiago, as bênçãos maternais, nascidas de vosso inesgotável afeto,
como os discípulos de Emaús ao Divino Redentor, eu vos peço que essas bênçãos permaneçam comigo, porque se faz noite sobre o mundo, a cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajude-me elas a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Amém. Vamos nos consagrar ao nosso Senhor. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como pois na propriedade vossa. Amém. Como pois na propriedade vossa. Amém. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor nos oferece hoje e sempre. Amém. Como foi dito lá no início, né? Foi dito o meu nome como Tiago Maria. Então, hoje eu sou professor do Colégio Mater Dei, Colégio Católico, e por causa da consagração e também por causa das minhas filhas, todas se chamam Maria, então eu resolvi assumir de vez. Eu era chamado de Tiago, o pai das Marias, né? E depois da consagração, então eu resolvi assumir o nome de Maria. Então, hoje, praticamente todo mundo onde eu moro, onde você vive trabalhar, todo mundo me conhece como Tiago Maria. Então, talvez quem já me conhece aqui vai falar Tiago Maria, esse não é o nome dele. Então é devido isso, tá certo? Então, é uma graça na minha vida poder amar e servir a Virgem Maria, e tenho certeza que cada um tem esse zelo e esse carinho por Nossa Senhora. Agradeço ao irmão de Casais por me permitir estar aqui hoje, falar um pouco sobre a consagração, sobre Nossa Senhora. Recomendo que cada um aqui conheça o método de consagração de São Luís Maria Leão de Montfort, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. É algo muito profundo, é algo belíssimo, tá? Realmente foi de muito fruto na minha vida e ainda tem sido. Peço as orações de vocês, possam rezar por mim, né, pela minha pequenez, que o Senhor possa me fortalecer hoje sim, pela minha família, e lá de casa nós estaremos também em oração pelo irmão de Casais, por esse encontro que está se aproximando, que nosso Senhor Jesus então possa ali oferecer para aquelas famílias muito daquilo que eu recebi lá naquele encontro, tá? Então, obrigado mesmo de coração, cada um de vocês, o trabalho que vocês dedicam aqui. Agradeço. Boa noite para vocês. Tiago, Maria e Graciela, nós agradecemos a sua presença aqui. Foi uma noite fantástica, né? Que Nossa Senhora continue abençoando o seu caminhar, a sua profissão.
para o Tiago, para que ele possa voltar para a sua casa com a sua família, por ele, com toda a sua família, para que eles possam voltar, né, protegidos pelo manto sagrado da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, só mais um minuto. Lá no colégio, eu escrevi um livro, eu formulei um devocionário. Nesse devocionário aqui, tem várias orações para ordenar, foi pensado para as crianças, mas tem tanta adulto usando esse devocionário, eu quero recomendar ele para vocês, tá? Esse devocionário tem uma parte de orações, tem uma parte de devoções, tem a parte de doutrina, tem a parte dos sacramentos, tem a parte de confissão, de preparar, e foi pensado para crianças e adolescentes, principalmente para turmas de catequese, de crisma, mas todo mundo está usando o livrinho, então eu quero fazer essa indicação para vocês, se alguém quiser o livrinho no final, tá? Pode me procurar, tá bom? Obrigado. Coleta fraterna agora. Que bom, né, ter todos vocês aqui. Quero agradecer aqui a equipe externa pelo apoio do noite de hoje. Agradecer aqui ao Tiago e a Gaziene pela palestra maravilhosa. E pedir para que vocês, né, nessas 2 semanas finais, assim como o Padre colocou hoje na missa, né, a gente entenda, eu sei que muita gente aqui não precisa nem a gente falar, mas entenda que é um retiro espiritual, né? Nós estamos indo a conduzir os nossos amigos, vamos também ter um momento de diversão, de alegria, descontração, mas o principal é a oração e a conversão nossa, foi muito importante que o Padre falou também, né? A conversão nossa e aqueles casais que estão chegando. Então, assim, eu peço a vocês, nessas 2 semanas finais, intensifiquem as orações, tá bom? Rezem por nós também, né? A gente precisa muito do auxílio de vocês, ninguém faz nada sozinho. Às vezes, algumas decisões eu sei que contrariam um ou outro, mas é bem tudo rezar e em prol do mundo, né? E ninguém tem compromisso com ele. Se algo não der certo, a gente volta atrás. Amém? Amém. Os avisos vão ser bem rapidinho, porque nós temos uma homenagem para algumas pessoas especiais no dia de hoje. Além do agradecimento ao externo e ao pregador, o Tiago, eu quero lembrar vocês que lá fora a equipe Visitação hoje está vendendo sanduíche natural para ajudar a equipe também, a valor de R$10 com refrigerante. Então, principalmente quem está com esse corpinho que é domingo esse ano, sanduíche natural faz bem, viu? Passa lá, compra, casa para comer amanhã, está tudo certo, viu? Beleza? Vocês viram que hoje o estacionamento diminuiu, né? Louvado seja Deus por isso, porque começou a tão sonhada a obra da palavra, né? Não é um luxo, é uma necessidade.
nossa casa precisa ser maior, né? A gente tem lá nos domingos aqui, às vezes que a gente de fora, percebendo que daqui 2 semanas a mesa de envio, cabe ninguém aqui dentro. Então, assim, precisando da nossa casa, sabe? Então, assim, louvado seja Deus por ter começado essa obra. Peço que vocês rezem por ele, sabe? Para as pessoas, para que Deus mande pessoas para ajudar, para colaborar, para que os nossos olhos, né, de todos que estamos aqui, possam ver essa obra de evangelização. Então, a parte de ontem, né? Não pode usar mais essa parte de cima, vai começar a furar isso aqui. Por enquanto, eu vou usar lá embaixo, mas daqui a pouco não dá para usar mais. Em prol da obra. Amém? Eu quero. Hoje eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas, tá bom? Cadê os aniversariantes? Cadê? Eu estou mantendo aqui, ó. Eu já ganhei semana passada, eu não posso ganhar de novo, viu? Tem um aqui, cadê o Rodrigo, seu Matheus? Cadê o Rodrigo? É hoje, gente. Vem cá, professor.
Sua mãe? Aquela sobrou também pode ficar, viu? Oi, é só a mamãe. Eu tô filmando. Olha aqui, você tá em pé. Vale. Eu queria aproveitar, porque é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né? Vamos dar uma homenagem para vocês aqui, vai entregar uma lembrança também para vocês, mas eu não vou perder a oportunidade. Cadê a dona Maria Luzia? Vem aqui na frente. Eu vou dar uma mensagem para as mães, eu vou pegar aqui, eu vou levar. Vai apresentar todos vocês. Vem cá, coroa. Abençoado. Vai mais tarde. Toma o cinto aqui já. Já toma o Desejo cinto. agora. Não está programado. Já dá uma sentada nele Então, logo. assim, para quem não sabe, porque todo mundo sabe, essa aqui é a minha mãezinha querida, né? Amada. E eu vou ler para ela uma mensagem para representar todos vocês, tá bom? Depois eu vou pegar para vocês uma lembrança. Hoje, nos reunimos com gratidão para homenagear aquelas que representam o amor mais puro, o cuidado constante e a presença que acolhe em todos os momentos da vida. Ser mãe é viver diariamente a missão do amor, é doar sem medidas, é ensinar com paciência, é proteger com coragem e confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades. Assim como Maria, mãe de Jesus, cada mãe carrega no coração a força da fé, da esperança e da entrega. Neste dia especial, queremos agradecer por cada oração silenciosa, por cada abraço nos momentos difíceis, cada conselho cheio de sabedoria e cada gesto simples que transforma vidas. Que Deus abençoe todas as mães, as que estão presentes entre nós, as que aguardam a chegada de seus filhos, as que já partiram para junto do Pai, e também aquelas que exercem a maternidade através do amor e do cuidado. Que Nossa Senhora cubra cada mãe com o seu manto sagrado, concedendo saúde, paz, proteção e muitas bênçãos. Essa é uma mensagem carinhosa do Encontro de Casais com Cristo para o Dia das Mães. Feliz Dias das Mães. Vocês são um sinal de amor de Deus no mundo.
o encontro de casais, por essa graça recebida, né? Eu trabalho também no encontro de casais da São João Batista, e as pessoas às vezes ficam enciumadas, e eu falo, enquanto vida eu tiver, eu vou trabalhar no encontro de casais da Cristo Rei, do Guarda-Velho, pela graça recebida que eu tenho do meu filho, né? Ser convidado para o encontro, participar e tornar essa pessoa maravilhosa no caminho de Deus. Então eu queria falar esse testemunho. Amém? Feijão. Vamos rezar uma vez mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pessoal, agora eu peço só um segundo da paciência de vocês, porque um probleminha com uma alcinha aqui, um problema em calça. Vamos conversar aqui, rapidinho. Pode sentar, é rapidinho mesmo. Vai demorar, não? Vou assim. Boa noite. Boa noite. Gente, foi feita uma homenagem, né, para o Dia das Mães. E aí tem umas pessoas que se reuniram para fazer uma homenagem para uma pessoa, que é muito especial para esse grupo que se reuniu e para os demais, eu tenho certeza disso. E aí eu gostaria de, antes de iniciar, convidar para ficar aqui à frente comigo as pessoas que compõem esse grupo, que nós colocamos o grupo da homenagem. Oscar, segura para mim, por favor. Eu acho que vai faltar ainda algumas pessoas que não puderam estar. Eu vou ler bem rapidinho, para ver se está todo mundo, se eu não esqueci ninguém. Alci Carlos, Maria Oscar, Jaqueline Eber, Laís e Tarso, Viviane Wesley, Lucimar e João, Sueleide Delvan, Vânia e Francisco, Vilma e Aguimar, Marcelo e Will, Sônia e João, Kênia e Geraldo, Claudiana e Marcos Paulo, Cícera e Alquimar, Ariane Bueno, Linete Altamiro, Eleni e Francinilson, Naira e José Elcio, Vanessa e Leomar, Aurisleia e Leomar, Suelma e Osane, Simone e Alessandro. Estou procurando a Renê aqui. Renê e Adão, eu falei? Renê e Adão. Hoje, queremos dedicar algumas palavras a um homem muito especial. Um homem dedicado, servo fiel de Deus, que através da música leva a esperança, amor, paz aos corações. Alguém que está sempre pronto para ouvir, aconselhar e estender a mão a quem precisa, sem nunca esperar nada em troca. Você é daqueles guerreiros que não fogem à luta, que permanecem firmes mesmo diante das dificuldades, sempre confiando em Deus e espalhando bondade por onde passa. Sua generosidade, humildade e força inspiram todos ao seu redor. Como filho, demonstra honra e carinho. Como pai, é exemplo de amor e cuidado. Como esposo, companheirismo e aconchego. Como amigo, é presença sincera, acolhedora
protetora e valiosa. Hoje, nós, seus amigos e pessoas que admiram a sua caminhada, queremos agradecer pela pessoa incrível que você é. A sua vida é reflexo de amor de Deus e testemunho vivo de fé, serviço e dedicação. Que Deus continue fortalecendo seus passos, renovando suas forças e abençoando abundantemente a sua vida, sua família e a sua religiosidade. Receba a nossa homenagem, o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que você representa. Para cada um de nós, você é uma bela pessoa e temos a alegria de caminhar ao seu lado. E eu gostaria, em nome dessas pessoas, eu diria para você e os demais, entregar uma singela lembrança para você, Luiz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecer aos que estão com a mão na lista, né? Mas eu tenho convicção que um pouquinho desse violão realmente de fato está em cada um de vocês, né? O sorriso que eu recebo de cada um, no olhar que eu recebo de cada um. Receber esse violão para mim aumenta demais a minha responsabilidade. Porque o Carlos, né? Tem algum tempo que eu tinha um desejo, eu acho muito bonito o som do violão, e eu tinha um desejo de aprender a tocar. Há pouco tempo eu soube que o Cleiton, que começou comigo, já tinha perdido a esperança. Ele falou para alguns alunos depois, eu não acreditava que o Luiz fosse, eu pensei que ele já tinha desistido. E na verdade eu nunca aprendi. E o Carlos, todas as vezes que o Carlos chegava em mim, ele falava: e aí, como é que está com o seu aluno? Eu estou aprendendo. Aí eu falava assim: rapaz, você vai aprender mais, porque todas as vezes que eu pergunto, você está aprendendo. E eu continuo aprendendo, né? E hoje, enquanto eu estava aqui no altar, ao lado do altar, eu pensava comigo mesmo. Às vezes eu tocava, às vezes eu não tocava, às vezes eu tentava não atrapalhar e ainda assim atrapalhava. Mas o mais importante é que, estando de vocês, eu não tenho mais preocupação, eu não tenho sua dor que eu tinha no início, né?
Então, assim, se eu errar, em algum momento eu sei que vocês me compreenderão. Se eu estou na visitação, às vezes eu paro a música e falo, pessoal, vou começar de novo. Né? Então, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato pelo pouquinho que eu aprendi e vou tentar, na medida do possível, doar um pouquinho mais de mim e desse violão de forma plena para o servir a Deus. Né? Eu não sei tocar nenhuma outra música que não seja algumas da igreja e que ainda eu tenho que estar olhando. Né? Peço a Deus e Nossa Senhora que continue me abençoando e que possa abençoar todos vocês que carinhosamente me fizeram essa surpresa. É isso. Boa noite, pessoal. Paz de Cristo a todos. A gente resolveu fazer isso rapidinho, porque o violão dele caiu numa visita e rachou. E foi para uma pessoa consertar e até hoje já voltou? Até hoje não voltou. Então, assim, não deu tempo de pedir ajuda para vocês todos. Mas os que estão aqui, nós conseguimos juntar essa grana e compramos esse violão dele. Mas vocês sintam-se à vontade de falar assim, nós participamos disso, tá? Porque nós somos uma família, ok? Deus abençoe todos vocês, amém? Depois um abraço a cada um, viu? Você quer falar? Vai tocar nenhum aí pra nós, não? Pessoal, para quem não participa das reuniões com o Luiz, né? O certo é que toda hora que você precisa dele, ele está cantando. Depois que ele aprendeu a cantar, ele não tem vergonha mais não. Vou chamar aqui a Cleusa, vou fazer uma oração para a gente ir embora, né? Todo mundo está cansado. Alguma mãe não recebeu a lembrancinha? Não recebeu? Pegou? Alguém que veio sozinho, sem a asinha, quer levar para a patroa? Pode pegar a cama nesse final, viu, Pablo? E aquelas que não são mamães, mas que têm desejo enorme de ser mãe e não recebeu? Tem alguém? A sua está aqui. Vou pegar depois, né? Deus, irmão, por favor. Olha, eu vou lembrar do lanche deles, tá? Então, neste momento, nós vamos consagrar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. Agradecer ao Senhor por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. O recado que foi dado. E nós sabemos que o caminho que nos leva ao céu é o Santo Terço. Todos os dias da nossa casa, da nossa família. Se nós rezarmos, consagrarmos a nossa casa e a nossa vida, a nossa família, nós estaremos caminhando pelo mundo certo. Então, nessa noite, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar da nossa casa, vamos consagrar a nossa casa, o nosso lar ao Senhor, vamos consagrar os nossos filhos, consagrar o encontro, esse retiro que está próximo a acontecer, consagrar ao Senhor as visitas que ainda temos que fazer aos casais, consagrar a vida de cada um daqueles novos casais que virão ao encontro de Jesus, que possamos ser canal da graça na vida de cada um deles, estando na externa, estando na interna, que nós possamos ser aquilo que eles esperam encontrar Jesus através de cada um de nós, da nossa família, a família CCG. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.